Título 12, revogado pelo Decreto-Lei 2300. Título 13, da Reforma Administrativa. Artigo 145. A administração federal será objeto de uma reforma de profundidade para ajustá-la às disposições da presente lei, e especialmente às diretrizes e princípios fundamentais enunciados no título 2, tendo-se como revogadas, por força desta lei e à medida que sejam expedidos os atos a que se refere o artigo 146, parágrafo único, alínea B, as disposições legais que forem com ela colidentes ou incompatíveis. Parágrafo único. A aplicação da presente lei deverá objetivar prioritariamente a execução ordenada dos serviços da administração federal, segundo os princípios nela enunciados, e com apoio na instrumentação básica adotada, não devendo haver solução de continuidade. Artigo 146. A reforma administrativa iniciada com esta lei será realizada por etapas, à medida que se forem ultimando as providências necessárias à sua execução. Parágrafo único. Para fins deste artigo, o Poder Executivo. Alínea A. Promoverá o levantamento das leis, decretos e atos regulamentares que disponham sobre a estruturação, funcionamento e competência dos órgãos da administração federal, com o propósito de ajustá-los nas disposições desta lei. Alínea B. Obedecidas diretrizes, princípios fundamentais e demais disposições da presente lei, expedirá progressivamente os atos de reorganização, reestruturação, lotação, definição de competência, revisão de funcionamento e outros necessários à efetiva implantação da reforma. Artigo 147. Orientação, coordenação e supervisão das providências de que trata este título ficarão a cargo do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, podendo, entretanto, ser atribuídas a um ministro extraordinário para a reforma administrativa, caso em que este caberão os assuntos de organização administrativa. Artigo 148. Para atender às despesas decorrentes da execução da reforma administrativa, fica autorizada a abertura pelo Ministério da Fazenda do crédito especial de 20 milhões de cruzeiros novos, com vigência nos exercícios 1967 e 1968. Parágrafo 1º. Os recursos do crédito aberto neste artigo incorporarão ao Fundo de Reforma Administrativa, que poderão receber doações e contribuições destinadas ao aprimoramento da administração federal. Parágrafo 2º. O Fundo de Reforma Administrativa, cuja utilização será disciplinada em regulamento, será administrado por um órgão temporário de implantação de reforma administrativa, que funcionará junto ao ministro responsável pela reforma administrativa. Artigo 149. Na implantação da reforma programada, inicialmente a organização dos novos ministérios e, bem assim prioritariamente, a instalação dos órgãos centrais, a começar pelos de planejamento, coordenação e de controle financeiro, artigo 22, item 1, e pelos órgãos centrais do sistema, artigo 31. Artigo 150. Até que os quadros de funcionários sejam ajustados à reforma administrativa, o pessoal que os integra, sem prejuízo de sua situação funcional, para os efeitos legais, continuará a servir nos órgãos em que estiver lotado, podendo passar a ter exercício, mediante requisição, nos órgãos resultantes de desdobramento ou criados em virtude da presente lei. Artigo 152. A finalidade e as atribuições dos órgãos da administração direta regularão o estabelecimento das respectivas estruturas e lotações de pessoal. Artigo 153. Para implantação de reforma administrativa poderão ser ajustados
estudos e trabalhos técnicos a serem realizados por pessoas físicas ou jurídicas nos termos das normas que se estabelecerem em decreto. Artigo 154. Os decretos e regulamentos expedidos para execução da presente lei disporão sobre a subordinação e vinculação de órgãos e entidades aos diversos ministérios, em harmonia com a área de competência destes, disciplinando a transferência de repartições e órgãos. Título 14. Das medidas especiais de coordenação. Título 1. Da ciência e tecnologia. Artigo 150. As iniciativas e providências que contribuem para o estímulo e intensificação das atividades de ciência e tecnologia serão objeto de coordenação, com o propósito de acelerar o desenvolvimento nacional através da crescente participação no país no progresso científico e tecnológico. Capítulo 2. Da Política Nacional de Saúde. Artigo 156. A formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde, em âmbito nacional e regional, caberá ao Ministério da Saúde. Parágrafo 1º. Com o objetivo de melhorar, aproveitar recursos e meios disponíveis e de obter maior produtividade, visando a proporcionar efetiva assistência médico-social à comunidade, promoverá o Ministério da Saúde a coordenação no âmbito regional das atividades de assistência médico-social, de modo a entrosar as desempenhadas por órgãos federais, estaduais, municipais, do Distrito Federal, dos territórios e das entidades do setor privado. Parágrafo 2º. Na prestação de assistência médica, dar-se-á preferência à celebração de convênios com entidades públicas e privadas existentes na comunidade. Capítulo 3. Do abastecimento nacional. Artigo 157. As medidas relacionadas com a formulação e execução da Política Nacional do Abastecimento serão objeto de coordenação na forma estabelecida em decreto. Artigo 158. Se não considerar oportunas as medidas consubstanciadas no artigo anterior, o Governo poderá atribuir a formulação e coordenação da Política Nacional de Abastecimento a uma Comissão Nacional de Abastecimento, órgão interministerial cuja composição, atribuições e funcionamento serão fixados por decreto e que contará com o apoio da Superintendência Nacional do Abastecimento. Artigo 159. Fica extinto o Conselho Deliberativo da Superintendência Nacional de Abastecimento, de que trata a Lei Delegada nº 5, de 26 de setembro de 1962. Artigo 160. A Superintendência Nacional de Abastecimento ultimará, no mais breve prazo, a assinatura de convênios com os Estados, Prefeitura do Distrito Federal e territórios, com o objetivo de transferir-lhes os encargos de fiscalização atribuídos àquela superintendência.